mas ao ver as coisas que estão chegando com a IA e tudo isso que vai acontecer em um ritmo tão acelerado agora, o Senhor nos mostrou tantas coisas na noite passada. Disse-nos que estamos prestes a ver essa nova revolução industrial evoluir e acontecer com todas essas novas curas e todas essas coisas, com a ciência médica e a aceleração. Eu podia vê-los digitando. Eles colocavam o que estavam fazendo nesses grandes computadores. E parecia haver um computador preto atrás deles. Eu podia ver esse computador enorme, com todo tipo de eletricidade e coisas conectadas a ele. E de repente eles digitavam uma palavra nessa busca, apertavam o botão e baixava tanta informação para eles na noite passada e eu estava assistindo. Mas qualquer pergunta que eles tinham, eles faziam ao demônio e a IA estava diretamente por trás disso. Mas achei isso interessante. A própria coisa que Deus disse que era perfeita e estava concluída com a humanidade, os humanos e o jardim com vegetais. Eles estavam tentando criar vegetais melhores como sementes, alterando geneticamente as sementes por meio da tecnologia de IA, seguindo o que ela mandava fazer. E à medida que plantavam o que consideravam melhor, em vez do que ele disse ser perfeito, não produzia. E houve um ano inteiro sem colheitas em todo o país. Por causa dessa nova semente que está surgindo. Então, o que Deus disse ser perfeito, o homem achou que poderia alterar e melhorar através da IA. E haverá um dia em que as sementes não produzirão nada por um tempo. E isso será muito, muito ruim para algumas pessoas, porque acham que podem criar algo melhor do que aquilo que Deus disse ser perfeito. Mas então ele fez o homem. E ele disse que somos feitos à sua imagem e somos feitos perfeitos. Mas então eu os vi em laboratórios e eles estavam manipulando o código genético no Japão, na China e em alguns outros lugares. Não sei se os Estados Unidos fariam isso abertamente e tão rápido. Mas vi que países estrangeiros não têm restrições em relação a algumas dessas coisas. E vi novamente bebês criados em laboratório. E eles estavam criando algo que parecia um super-humano, da forma como achavam que seria o homem de... Ou uma mulher dizendo, é isso que eu considero uma criança perfeita. E eles estavam tentando ser como Hitler, promovendo uma limpeza étnica, dizendo, isso é o que vamos eliminar ao criar uma raça de super-humanos sem nenhum tipo de defeito. Através de um útero artificial que parecia ter o tamanho de uma privada era assim que parecia, e à medida que o bebê crescia e se desenvolvia, se não fosse o que eles queriam, simplesmente o abortavam. Como se fosse montar um ursinho, mas montar um bebê. E eu disse isso ontem. Eu estava ouvindo uma celebridade e muitos de vocês acertaram o nome dela, o que achei interessante. Essa mulher em particular, meu filho me contou quem vocês estavam mencionando no chat. E havia tantas pessoas dizendo exatamente a mesma pessoa que eu estava ouvindo falar. E eu nunca vou dizer isso aqui. Mas, e eu encorajo vocês a não dizerem também. Mas eles estavam acertando e eu achei isso meio interessante. Mas eu ouvi a celebridade falando. E eles estavam dizendo que isso é conveniente para não colocar estresse no corpo da mulher. Porque vai ser, não é? É demais. Para os órgãos delas e todas essas coisas. E isso é mais conveniente para que possamos multiplicar nossos lares. Como se você dissesse, bem, você é o último desta linhagem, você é o último deste nome, porque não há homens adotando esse nome. Então você quer que esse nome seja sustentado na terra. Então você quer ter certeza de que tem homens fortes para assumir esse nome. Alguns nomes significam mais que outros, na opinião deles, certo? Então você levanta um monte de nomes de celebridades em e-mails para assumir o nome daquela celebridade. Ou realeza. Ou qualquer coisa que eles achassem necessária. Mas em um super-humano, você sabe, são olhos lindos, lindos. Isso é garantido, senhora. Você coloca isso aqui e ali. Eles nunca terão câncer. Nós seremos capazes de tirar essa genética de lá. Construa um urso, mas construa um bebê. E era tão repugnante o que eu estava vendo acontecer. Mas o Senhor disse que isso está mais perto do que você imagina. Quando eu estava lá e olhava para a visão,
ouvi a voz do Senhor e ele disse: Isso está mais perto do que você imagina. E então a outra parte do que ele estava nos mostrando foi ontem à noite, que haverá pastores. E eu não quero citar errado porque foi muita coisa que me foi dada, mas eu vi pastores usando IA para, em vez de pedir ao Espírito Santo por coisas, depender da IA. Diretamente ignorando o Espírito de Deus para sermões, para conselhos espirituais, todo tipo de absurdo. E eles estavam realmente liderando mega igrejas apenas com a direção da IA, simplesmente porque era mais conveniente digitar no celular do que perguntar e passar tempo com o Espírito Santo sobre como liderar aquela mega igreja. O Senhor disse: se você não está ouvindo o Espírito de Deus sobre como liderar a congregação, você precisa renunciar. Você não tem o direito de liderar um rebanho sem ele. Você precisa abrir mão da sua plataforma. Isso foi um aviso? Se você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus e a IA é o seu Espírito Santo, ao pedir direção apenas a ela, há um demônio por trás disso. E o demônio está te dando o seu sermão, ou seja lá o que for, conselhos espirituais sobre como liderar sua igreja. Isso me assustou. Porque havia tantas pessoas que não faziam ideia de que estavam recebendo um sermão do Espírito Santo da IA, como elas considerariam um falso sermão demoníaco. Não é o Espírito Santo, para alimentar sua igreja toda semana. E não vinha do pulso e do coração de Deus. Sabe, não existe micro-ondas para o cristianismo. Não existe micro-ondas para a voz de Deus. É uma panela de cozimento lento, sacrifício. Você se senta aos pés dele. Você morre para si mesmo todos os dias. Você ouve ele e ele vai falar com você. E à medida que você o busca, você o encontrará. Bem, eu não ouço Deus, eu não acredito nisso. Ele disse: minhas ovelhas conhecerão minha voz e a voz do estranho. Elas não seguirão. Eu pergunto então, você é dele? Eu não o ouço de jeito nenhum. Bem, você é dele? Porque ele disse: minhas ovelhas, aquelas que eu reconheço ouvirão minha voz e a voz de um estranho. Eles não seguirão. Você está esgotado? Você está entregue a ele? Ele conhece você? Se ele não te conhece e não te reconhece, então talvez você não seja ovelha dele. Questione-se. Mas seja sincero com Deus esta noite e diga: Deus, se eu não sou seu, eu quero ser. Estou vendendo tudo hoje à noite. E quando você se vender para ele, eu lhe digo, quando você o procurar, você o encontrará. Ele não está se fazendo de difícil. Ele está apenas observando como seu coração suspira pelas correntes de água. Então minha alma anseia por você. Quão faminto e quão desesperado você está por Jesus Cristo? E há muitas pessoas que não estão desesperadas o suficiente. É apenas conveniente. Quando conseguimos o que queremos, ele não tem notícias nossas por um tempo. Até que batemos em outra parede de tijolos. Oh Deus, a parede de tijolos está aqui novamente? Oh Deus, me ajude. Ajude-me a pular o muro de tijolos. Ele te pega e te coloca do outro lado do muro de tijolos. Até mais, boa noite, estou indo. Eu o quero deste lado do muro de tijolos e quero andar por aí com o muro de tijolos. Quero estar em seus braços o tempo todo. Vezes. É muito importante que vocês ouçam o que estou dizendo. Pare de brincar de igreja. Pare de brincar de cristianismo. Venda-se a Jesus hoje. Se ele realmente voltar nas próximas 24 horas, muitos de vocês estarão em apuros. Você acha que está certo com ele e acha que ele te conhece, mas ele não te conhece. No momento em que você confessa seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar seus pecados e te purificar de toda injustiça. Quantas vezes Jesus disse às pessoas, depois de curá-las, para irem e não pecarem mais? O que foi que esta geração moderna esqueceu? Jesus é um curador. Jesus te ama, mas Jesus todas as vezes os desafiou. E ele lhes disse, vão e não pequem mais. O que ele disse ao endemoniado de Gadara? Vá e não peque mais. Quantas vezes ele disse isso? Várias e várias e várias vezes. Repetidas vezes. Mas a maioria das pessoas encara isso apenas como uma sugestão.
Vamos apenas viver do jeito que queremos viver. Ele disse: sejam santos como sou santo, sejam separados, chamados para fora, sejam parecidos comigo, sejam como o Pai. Isso não te deu licença para continuar fazendo o que você quer fazer. O mesmo pecado do qual você se arrependeu, algumas semanas depois você volta como um cachorro comendo o próprio vômito, dizendo: estou salvo, estou salvo, estou salvo. Mas estou salvo, mas ainda faço o que fazia antes de dizer que estava salvo. Onde está a diferença? É por isso que estou tentando te dizer, bem, você tem que ser autossuficiente. Mas há uma diferença entre ser totalmente entregue. Todo mundo cai e rala o joelho de vez em quando, pessoal. Eu também. Hoje fiquei chateado com uma coisa e disse algo que não deveria ter dito. E depois que passou, vou te contar o que foi. Uma coisa estúpida, boba. Meu cachorro fez sujeira na minha garagem e minha esposa pisou em cima e eu fiquei bravo com isso. Não por... Fiquei triste pela Diana porque ela ficou toda suja. Mas eu fiquei bravo com aquele cachorro que fez sujeira, ela não viu, ela pisou com o pé inteiro. E eu perdi um pouco o meu controle por causa disso, porque fiquei chateado pela minha esposa. Porque eu fiquei tipo, não acredito que isso acabou de acontecer com você. Só sendo realista. Então eu tive que me arrepender. Eu não machuquei o cachorro, eu só coloquei ele pra fora. Mas estou te dizendo, na minha carne, eu disse algo que não deveria ter dito. Enquanto eu sentia o cheiro das fezes no pé da minha esposa. E eu só fiquei sentado ali e pensei, Brennan, de onde isso veio? Isso veio de um lugar que não deveria estar ali. Então eu fui confrontado por isso. Eu disse, Senhor, eu não deveria ter dito aquilo. Aquilo foi fruto da abundância do meu coração, saiu do transbordar. Eu preciso me aprofundar mais na palavra hoje. Então tudo o que estou te dizendo sobre ser assim, isso veio do meu tempo de oração. Toda aquela história de Moisés e os filhos de Israel, isso veio do tempo de oração de hoje. Mas é só passar tempo com ele. Mas você simplesmente se esvazia. Você se esvazia com tantas pressões, tanta coisa acontecendo na minha vida. Eu simplesmente vou, e você não permite que seu tanque fique totalmente cheio e aquele velho homem tenta voltar à tona de novo. Aquele velho homem tenta sair daquele túmulo. Você tem que mantê-lo morto. Ele quer voltar. Esse velho homem gosta de viver. Eu digo, eu me recuso a deixar você viver. Você fica morto. Eu morro diariamente. O velho homem gosta de dar opinião de vez em quando. Eu digo, não, não faça isso. Isso é tão idiota. Não entristeça o Espírito de Deus por causa de um cachorro fazendo cocô no chão. E é por isso que ele me diz, tome a ceia, suba mais alto com o fogo e habite comigo. Habite comigo. Suba mais alto. Me conheça mais. Ao me ungir com óleo, Pai, eu te agradeço pelo sangue. Eu o aplico sobre a minha mente. Eu te agradeço, Pai, porque nenhuma arma forjada contra esta casa prosperará. Sobre minhas finanças, sobre mim. E o Senhor me mostrou até hoje, ele estava falando comigo, ele disse, Brennan, o juízo começa primeiro na casa do Senhor. O juízo começa primeiro na minha casa. Estou prestes a fazer uma grande limpeza. A grande apostasia está acontecendo. O grande afastamento. E ainda assim você verá uma grande colheita exatamente ao mesmo tempo em que ele fala sobre deixar as 99 para buscar a que se perdeu. Mas estou falando das pessoas que não estão. Elas estão apenas mornas. Elas não há um abalo. O verdadeiro está vindo à tona. O verdadeiro está prestes a se manifestar. O verdadeiro está prestes a se manifestar. Ah, e então eu vi na visão da noite passada veterinários para cavalos, e isso foi o que achei interessante. Uma nova forma de ajudar cavalos, cães, animais de estimação, veterinária, através de avanços tecnológicos significativos em inteligência artificial, em colaboração estreita com médicos e profissionais de saúde, com nossos dedicados doutores. E isso, estou dizendo a vocês, representa uma grande e notável descoberta científica. E os avanços tecnológicos modernos na área médica estão chegando de uma forma que vocês realmente não conseguem imaginar. Coisas que antes afligiam profundamente o homem, como doenças graves, cânceres ou o que for, deixarão de existir completamente.
Mas é aqui que a coisa fica ruim. Novos vírus modernos e perigosos, sem cura conhecida em outra área, com vírus que vão surgindo e se espalhando, não tem como consertar, então será liberado em breve para todos os usuários, como controle populacional. Eu vi um vírus muito escuro, um vírus muito escuro que ainda será liberado, será uma tecnologia de IA. Foi isso que eu disse a todos vocês. Eles fazem parte da Covid, eles fazem parte da coisas que eram preocupantes sobre obesidade e um fardo para o sistema de saúde, e eles entrelaçam isso com um vírus por meio de avanços tecnológicos de IA. E quando isso acontece, eles começam a usá-lo em ratos. Esse novo vírus realmente. E eles olham para o código da peste negra. E eles pegam isso de alguma forma. Não sei como. Mas eles de alguma forma interpretam isso como se tivessem um código de DNA, algo da peste negra. E eles o retiram e o unem com algo moderno. E eles injetam isso nos ratos. E eles veem quanto tempo o rato vive antes de morrer. E eu os vi nessas pequenas caixas de teste. E quando eles colocam isso nesse rato, eles liberam isso sobre as pessoas em uma determinada área. E eu não vou dizer publicamente agora, nunca mais, onde eu vi isso. Se nós não orarmos, e foi isso que o Senhor disse, eu te chamei e te designei para orar para que essas coisas sejam diminuídas e expostas, para que coisas assim não aconteçam. Mas então eu vi uma divisão no meio. Eu vi inteligência artificial, IA no cérebro de um homem, e vi o homem, e a IA se combinando como um super-humano. Faz sentido o que estou dizendo? Ele se dividiu. E foi dividido ao meio, e tinha metade eletrônica, metade não eletrônica, e foi dividido. Spawn viu uma corrida espacial, uma nova corrida espacial, e eu vi que, se foi legítima da primeira vez, não entendo por que isso seria um grande acontecimento da segunda vez, mas era isso, era uma corrida espacial para chegar à Lua novamente, com astronautas de verdade pousando na Lua, e eu vi coisas reais acontecendo com isso, algo realmente concreto. E achei isso interessante porque essas naves espaciais eram diferentes. Essas coisas eram, eu ficava pensando, o que está acontecendo com isso? E então, na visão, eu podia ver que era tudo muito claro. Eu vi que professores em grandes campi universitários seriam demitidos em massa e trariam a IA para falar com os alunos em lugares como Harvard e Yale e essas grandes universidades, ensinando direito, medicina, cargos importantes, para que não houvesse erro humano ao ensinar esses estudantes. Eles são ensinados apenas por um holograma de robô de IA, como uma imagem do que eles considerariam um professor. E isso era em uma tela, em uma grande tela, como uma tela de projetor, com a IA explicando os cursos e ensinando os alunos enquanto eles faziam perguntas para a IA. E não era mais um aluno ao vivo, né, uma pessoa real, um professor de carne e osso ensinando aquela disciplina. Agora, eu não sei se isso já está acontecendo, mas foi isso que eu vi. E era tão, sabe, tipo, não havia realmente, tipo, sabe como você pode debater e ter um diálogo humano, sabe, como podemos, enquanto o professor vai e você o aluno fazia perguntas. A reação humana. Era tudo robótico a forma como as aulas eram. Tipo, você podia perguntar para a IA, mas tudo era roteirizado da forma como foi projetado para dizer e te responder. É como quando você pergunta para sua Alexa em casa: "Ei Alexa, como está o tempo hoje?" Quero dizer, sabe? Tanto faz. Sabe, eu não sei como eles vão te contar tudo, mas foi isso que eu vi por trás da tela. E os professores estavam lá. E então eu vi a nova corrida armamentista entre China, Rússia e Estados Unidos. Mas não era sobre mísseis, era sobre cibersegurança. Cibersegurança. Quem conseguia penetrar as barreiras dos Estados Unidos ou de qualquer outro oponente era através de jogos de guerra com cibersegurança. Nada mais disso. Bem, você sabe,
Ainda existe, claro, guerra, mas era como se eles estivessem tentando usar IA para superar o outro, descobrindo os segredos e penetrando nos códigos militares, nas coisas militares deles através da IA. E era um vai e vem. E eu podia ver isso. E eu fiquei tipo, o que é que eu estou vendo? E era como se tudo fosse tão IA, mas era um lugar diferente. E aconteceu tão rápido. E o Senhor já disse: o que você tem no seu celular já está ultrapassado. O que você tem no seu celular é tecnologia antiga. A IA está muito mais avançada do que aquilo a que você tem acesso no seu chat GPT, ou seja lá o que for. Isso é coisa velha. O Senhor disse: isso está acontecendo tão rapidamente e está acontecendo tão depressa que está se acumulando. E enquanto eles fazem essas perguntas, os avanços tecnológicos estão acontecendo tão rápido que os humanos, lendo e decifrando o que estão lendo, isso leva tempo para eles, mas está acontecendo tão rápido que até para ler o que está sendo transferido para a mente humana, para implementar o que estão sendo instruídos, é difícil acompanhar. E toda semana é como uma bola de neve. E o Senhor me mostrou uma bola de neve enquanto eu via isso. Uma bola de neve rolando morro abaixo, que era bem pequena e se tornou algo enorme. E foi aí que eu pude sentir o cheiro e ouvir os martelos batendo no metal e o ranger das engrenagens. E foi quando eu disse que cheirava enxofre no começo. E então todo mundo disse: ah, você está com um demônio. E eu disse: não, não é um demônio. Eu sei a diferença entre o cheiro de enxofre de um demônio e isso. Confia em mim, eu conheço esse cheiro. Você, existe uma grande diferença. E então você sente o cheiro de metal, como quando você está soldando algo, parece que o metal está queimando, mas é o cheiro quente.